Videoaula de hoje, falar a respeito de escola bíblica dominical, tá bom? Aos alunos do curso de teologia semipresencial, aos demais alunos do curso de bacharel online, que esta aula também serve para a grade de vocês. Quero que você pense não só como EBD, Escola Bíblica Dominical, mas como escola bíblica. E você vai saber o porquê já neste vídeo, tá bom? Deixa eu falar para vocês, você que é do semipresencial, tem um material aí físico, a apostila nas suas mãos, você deve fazer a leitura, e é um livro bem tranquilo, uma apostila bem tranquila, tá? Mas, para que muita gente talvez tenha causado um espanto, é que a escola bíblica dominical, ela não é tão antiga assim, tá bom? A escola bíblica, o ensino, ele é fundamental, o ensino, ele é necessário. O ensino, ele é tão fundamental e tão necessário que na nossa nação, milhares de pessoas passaram a ler, isso mesmo, passaram a ler por causa das igrejas. Por quê? Porque as pessoas que não eram alfabetizadas, elas iam até a igreja e, obviamente, ali, fazendo leitura das escrituras sagradas, aqueles que não eram alfabetizados, eles ouviam ali a palavra. E nasce o desejo, nasce aí uma motivação de aprender a ler. Então a igreja, ela contribuiu muito para a leitura, a alfabetização, inclusive fazendo uso aí das escrituras sagradas, tá bom? Então as pessoas, muitas delas na nossa nação, elas tiveram esse incentivo de ser alfabetizada e de fazer uma leitura justamente por conta das escrituras sagradas, tá? Mas o que eu quero separar para você nessa videoaula é o seguinte: hoje muitas igrejas ainda fazem o uso do domingo, isso é muito bom, e aí nós temos o que é conhecido como escola bíblica dominical. Em muitas igrejas existe também o culto de doutrina, que é doutrina, a palavra significa aí estudo. Então, doutrina é um estudo, é um ensino. Então, a pessoa está sendo doutrinada, ela está sendo ensinada. Então, muitas igrejas também têm o culto de doutrina. Doutrina que muitas vezes paira na mente de muitas pessoas ser aquela questão de falar do pecado ou muitas vezes mostrar e dizer quais são os irmãos que estão em pecado, tá? Então, olha só, muitas igrejas fazem uso da escola bíblica dominical, muitas igrejas fazem o uso do culto de doutrina, que é um culto de ensino, ok? E muitas igrejas fazem aí o que é chamado discipulado, que é um ensino também. Então, discipulado, ele é um ensino. Discipulado, ele é justamente um formato de ensinar a palavra. E é bíblico. Não nasceu com aquilo que ficou conhecido como célula. Não nasceu nas células. Nasceu aonde? Nasceu com Jesus. Ele diz para nós irmos, pregarmos o evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulo é ensinar as escrituras, é ensinar as boas novas, é ensinar a palavra de Deus. E se você ler, principalmente na Nova Aliança, você vai perceber justamente isso daí. Os apóstolos ensinando e ali as igrejas crescendo. Cada carta que você vê endereçada a uma igreja, você vai perceber que é justamente também um ensino de como é que a igreja deve se portar, como é que a igreja deve se comportar, como é que a igreja deve decidir sobre algumas situações. Então, são ensinos que são passados. Esses ensinos, também conhecido ali em Atos dos Apóstolos, como a doutrina dos apóstolos. Então, essa palavra doutrina, já expliquei para você que ela é um ensino. Então, o que é que os apóstolos ensinavam? Os apóstolos ensinavam que Jesus Cristo morreu, foi crucificado para pagar os nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo.
e nós acreditamos nisto, que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, ele está vivo porque ressuscitou ao terceiro dia. E aí, obviamente, quando você vai ler o Novo Testamento, a Nova Aliança, você vai se deparar com vários ensinos, e é isto que a igreja ela tem que estar se atentando sempre. E dentro desse formato, as igrejas têm aí os seus professores, têm os seus mestres, tem as pessoas que estão ali ensinando. Tem os discipuladores que também vão estar ensinando. Então, como disse para você, não é demérito, não é pejorativo, mas muita gente acha que discipulado nasceu com aquilo que é chamado célula, aquilo que é um modelo celular dentro de algumas igrejas, conhecido como G12, que também não existe só G12, tá? Existiu aí G3, G7, G12, G que não tem número, tá bom? Grupos familiares, pequenos grupos. Então, isso aí são ensinos, são discipulados. E é bíblico, nós devemos ir, pregar o evangelho e fazer discípulos. E esse fazer discípulos entra nessa questão do ensino. Qual é o divisor de águas que eu disse para você? Olha, já vi muitas igrejas, também acho bem positivo, igrejas que não têm aí uma escola bíblica dominical. Eles preferiram fazer culto no domingo. Ah, pastor, mas esse culto é de ensino. Não, tem muita igreja que pela manhã é ensinado pela pregação. Mas é pregação, é ministração, é campanha, é ceia, é uma palavra pastoral, é um culto muito parecido, inclusive nessas igrejas, com os cultos que são feitos em dia de domingo, tá? Então, o que eu quero fazer com isso? Que eu acho completamente errado uma igreja apontar a outra. Ah, minha igreja tem escola bíblica dominical. A outra igreja está em pecado, não tem escola bíblica dominical. Não, às vezes não tem escola bíblica dominical, mas o ensino está sendo aplicado, o ensino está sendo aplicado nos lares. Eu conheço muita igreja que trabalha no formato de grupo nos lares, ou de pequenos grupos, ou de célula, que o ensino está sendo realizado nas casas, e quando é no domingo pela manhã, tem um culto. Então, a Bíblia não fala que isso é pecado, até porque escola bíblica dominical, nós estamos para estudar. Sou favorável à escola bíblica dominical, sou ensino, e óbvio que sou favorável ao ensino, tá bom? Agora, muitas pessoas em muitas igrejas não têm a EBD, tem um culto de manhã, mas tem um ensino durante a semana, seja numa casa ou seja na própria igreja, tá bom? Então, muitas vezes, é muito complicado aquelas pessoas que defendem a agenda. A agenda está certa, não está nessa agenda, está errado. Então, nós temos que nos orientar pela palavra do Senhor Deus. Então, eu louvo a Deus pela igreja que tem uma EBD, mas eu também louvo a Deus por uma igreja que não tem EBD, mas tem um discipulado, que é num outro formato. Amém? Então, como disse anteriormente para vocês, alunos semipresencial são aqueles alunos que inclusive usam aí uma apostila, um livreto. Nós temos a escola bíblica dominical na nossa igreja. Agora, temos alunos aí de outras igrejas que eles não usam a escola bíblica dominical e não estão em pecado, não estão fora, estão aprendendo, estão se debruçando nas escrituras sagradas, estão aprendendo cada dia mais, tá bom? Então isso daí é uma aula introdutória sobre a EBD e nós vamos falar mais alguns pontos, tá bom? Então só para fixar para você, 1780 iniciou-se o que é conhecido como Escola Bíblica Dominical e hoje as igrejas elas partem de vários formatos de agenda. Esse formato de agenda, desde que preze, tá bom? O ensino, porque isso aqui é bíblico. Ensinar é bíblico. Ide e fazei discípulos. É o ensino é bíblico. Agora, qual é o dia que a igreja deve fazer isso? Aí é uma organização local que deve tomar essa decisão. Nós, Assembleia de Deus, nós prezamos por ter a EBD, Escola Bíblica Dominical.
Nós temos um culto de ensino durante a semana. Agora, como disse anteriormente, há igrejas que elas não têm essa visão de fazer uma EBD domingo pela manhã, mas realizam uma EBD em outro dia. Seria EBD porque não é dominical, né? Mas realizam uma escola bíblica em outro dia da semana. Realizam uma escola bíblica, muitas vezes, com outro nome, pequenos grupos, célula, grupo familiar, estão ensinando a palavra do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aí sobre escola bíblica, tá bom?